Boa noite a todos, amigos da Casa de Solidariedade. Mais uma sexta-feira que nós estamos juntos, muito alegres por esse momento e agradecendo a participação de todos. Vou começar agradecendo ao drive-thru de alimentos que houve na nossa casa no último sábado, que foi um sucesso. Nós arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos que vamos, né, usar com os nossos amigos necessitados nesse trabalho de troca, né? Nós somos muito mais ajudados do que ele. Só temos que agradecer a colaboração de todos e nos sentimos muito, muito felizes. E aproveitando, vamos também comentar sobre o drive-thru de massas que nós vamos ter no próximo mês, dia 8 de maio. O nosso drive-thru de alimentos foi um sucesso e o nosso drive-thru das massas também, com certeza, será um sucesso. Tudo que for arrecadado vai ser para ajudar nas nossas cestas básicas. No nosso drive-thru de massas do Solidariedade, no dia 8 de maio, nós vamos ter lasanhas de berinjela com queijo, de presunto com queijo. Vamos ter panquecas de frango e de palmito. Vamos ter nhoque e também vamos ter sobremesas. Uma mousse de chocolate maravilhosa, uma gelatina colorida, um manjar dos deuses. E também teremos molhos para usarmos nas massas, né? No nhoque, na panqueca. E com certeza também será um sucesso, e a partir de amanhã nós vamos começar a ter os pedidos que vão ser divulgados, né, nas nossas redes sociais. Nós vamos ter, né, o Facebook, nós vamos ter um telefone de WhatsApp e também vai estar nas nossas redes sociais as formas de pagamento. Vai ser possível fazer Pix, transferências bancárias, tá? Então, a partir de amanhã, nós podemos começar a fazer as nossas encomendas. E vai se encerrar no dia 6 de maio as encomendas, porque nós precisamos, né, ter um tempo para fazermos tudo certinho para que o drive-thru, que vai ser num sábado, corra tudo bem. A entrega vai ser no dia 8 de maio, a partir das 13 horas, na nossa Casa de Solidariedade, Rua Siqueira Campos, 102, no centro de Santo André. E as pessoas não vão precisar sair dos carros, né? Já vai estar tudo certinho, embalado com o nome, com os pedidos, tudo, para só a pessoa chegar e levar a sua encomenda e se deliciar. Dia 8 de maio é véspera do Dia das Mães. Então, né, a nossa mãe querida, né, as nossas famílias, né, vão poder se deliciar com essas massas saborosas, feitas com carinho, né, e que vai agradar a todos, com certeza. Então, depois desses agradecimentos, nós vamos fazer a nossa prece para a nossa live dessa noite com o nosso amigo Charles. E vamos encerrando
os nossos olhos, nos unindo ao nosso amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao nosso Pai Maior, e agradecer a oportunidade dessa noite, desse nosso encontro de amigos, de companheiros, que buscamos um aprendizado, que buscamos conhecimentos e que buscamos também uma energia entre todos nós. Como é bom essas noites de sexta-feira, onde podemos nos encontrar virtualmente, mas sempre nos deliciando com as palavras do nosso Mestre Jesus. E abrindo o nosso coração, vamos proferir a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora nós vamos ter o nosso amigo Charles falando sobre esse belo tema, a nova era. Que nova era é essa? O que ela nos espera? Com você, Charles. Boa exposição. Boa noite, meus amigos. Tudo bom com vocês? Reforço aqui o convite da Bia, né, no sentido de que todos possam acessar aí as redes da Casa de Solidariedade e Beneficência. A gente tem um Instagram, tem um Facebook, já que, né, por conta dessa situação, a gente está mantendo a distância, mas a gente pode continuar unidos aí por meio do ambiente virtual, né? Agradeço mais uma vez o convite da Casa de Solidariedade para trazer esse tema que é tão interessante, essa questão da nova era. E eu queria começar com uma reflexão. Dentro da proposta que foi colocada para a gente trazer na noite de hoje, eu queria perguntar para vocês aí, quem puder colaborar, comenta aqui na parte de baixo, né, dá sua opinião para depois a gente interagir um pouco mais. Né? Vocês acreditam que hoje a gente esteja vivendo o fim dos tempos? Né? Vocês acreditam que a gente chegou num período onde que, né, a gente está vivendo, né, realmente o término da sociedade como a gente conhece hoje? E é curioso, pessoal, porque esse tipo de crença, esse tipo de pensamento, ela remonta, na verdade, o Apocalipse, né? O Apocalipse de João. E o Apocalipse, se a gente for trazer para o entendimento atual, até já também colocando, né, dentro da percepção espírita, né, a tradução da palavra Apocalipse, ela, o que é? É revelação, né? Revelação é algo que, né, vem trazer informações, vem trazer conhecimentos. E é curioso a gente procurar entender a métrica de como que foi escrito o Apocalipse, né? Vale lembrar, né, que quando foi escrito, o apóstolo João já estava preso na ilha de Patmos, na Grécia, né? Então, tinha todo o contexto político da época também. A gente pode, trazendo para o entendimento de hoje, a gente pode fazer uma correlação
que o Satanás, a personificação do diabo, estaria ali dentro do Império Romano, né, por conta das injustiças, o sofrimento que aguarda os perseguidores do cristianismo, né, da religião primitiva, né, a vitória do bem pelo amor ao Cristo, né? Então, João, dentro daquilo que a gente estuda, dentro daquilo que a gente procura ler, no Apocalipse ele faz essa série de intervenções, de entendimentos, de recomendações, né? Então, o Apocalipse, da forma como se convencionou a entender, na verdade, não existe, né? O fim dos tempos, né? De o mundo acabar, o planeta ruir, a humanidade deixar de existir, não é esse entendimento que se quer passar com o Apocalipse, e sim uma transformação, uma transição de ordem moral. Então, vale lembrar que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma, né? Então, esse processo de transição, mais especificamente da transição planetária, é o que a gente está vivendo atualmente, né? Vale lembrar, né, que o próprio Cristo também já tinha anunciado essas mudanças, né? Eu vou pedir a licença de vocês em Marcos 13, que aí vai do versículo de 1 a 33, mas eu separei alguns aqui, né? Ele faz esse comentário, ele faz esse anúncio, né? Quando eles estavam saindo de um templo, um dos discípulos para e olha para Jesus. Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Aí ele responde, né, você está vendo essas construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Né? Eles ficam muito desesperados com esse tipo de anúncio. Né? Então, aí eles vão para o Monte das Oliveiras e lá Jesus faz a profecia, né, algo que de certa forma deixaria todos um pouco aturdidos, né? E os apóstolos perguntam, mas mestre, quando que acontecerão essas coisas? Né? Qual que é o sinal, né, de que tudo isso vai se cumprir? Né? Jesus responde: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Né? Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Né? Então, tá vendo como sempre a gente tem que procurar entender o lado moral, né? As consequências morais, não procurar levar tudo ao pé da letra, porque senão a gente corre o risco de se equivocar. Né? Então, ele pede para que o pessoal fique atento, né, a que muitos sofrerão por defender, né, os valores do cristianismo, aquilo que é certo, ético, né, e ele fala que é necessário que, né, antes de tudo, o evangelho seja pregado em todas as nações, né, isso em Marcos 13, de versículo de 1 até 33, ou seja, o evangelho, né, ele tem que estar ao alcance de todo mundo, independente da religião, porque o evangelho, acima de tudo, é prática, é atitude, né? Então, quando a gente fala de nova era, quando a gente vem trazer essa questão do apocalipse para os dias atuais, né, não estou querendo dizer que não hajam transformações de ordem material, né, na natureza. Sim, né, a gente presencia ao longo dos anos aí essa questão dos terremotos, os furacões, aqui em São Paulo, as enchentes, né, desastres, doenças, enfim, né, mas se a gente for parar para refletir um pouquinho mais, né, um pouco adiante, a gente vai ver que esse tipo de transformação na natureza ela vai se alinhar com características dos homens, né? Ela vem para procurar dar um ensejo, a oportunidade para que a gente melhore as nossas características individuais e coletivas, enquanto seres humanos, né? Quais sejam questão da violência,
da injustiça, a vulgaridade, né? Tudo isso vai ensejar uma transformação de ordem moral, né? E uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre transição planetária né, e aí a gente tem um enfoque da doutrina espírita, mas a gente também tem um enfoque, ainda que de forma indireta, de outras religiões. Mas a transição planetária é diferente de a gente acreditar, por exemplo, que os eleitos vão ser enviados para um reino eterno de ociosidade, cheio de anjinhos, né, todo mundo bonitinho, tocando harpa, flautinha, né, e que os maus vão ser, né, dirigidos a uma punição eterna. Né? É aquela dualidade entre punições e premiações. Não é isso, né, não é isso que a transição planetária vem trazer, mas pelo contrário, se a gente for alinhar essas informações com os estudos que a gente faz dentro da doutrina espírita, essa vertente é contrária à lei do progresso, né? Onde simplesmente a gente decreta que não há remissão, não há possibilidade de evolução, de você se desenvolver, trocar de pensamentos e de ideias, né? Olha que interessante, né? Esse tipo de percepção. E aí entra a doutrina espírita, né? O espiritismo ele vem marcar o fim dos tempos morais perturbadores, né? No sentido de, né, trazer o homem novo para o mundo, despertar, né, o nosso senso moral nas nossas relações do dia a dia, né? E aí, eu deixei separado aqui um trechinho da Gênesis que eu achei super interessante, né, e retrata absolutamente todas essas mudanças, todas essas situações que a gente está convivendo hoje, né? Diz mais ou menos assim, ó: mas uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode se realizar sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, ou seja, nada é para sempre, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequências, olha só, foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, e sim as da humanidade. Ou seja, meus queridos, as transformações, essa questão de pandemia, né, não vai ser nem a primeira e nem a última vez que o planeta vai experimentar esse tipo de situação. Mas, né, ela vem como um impulso no sentido de forçar o ser humano a progredir, né, a avançar na questão do desenvolvimento do lado moral, né, do lado espiritual, né. E se a gente for parar para observar, esse tipo de ambiente, esse tipo de preparação, ela possibilita a reencarnação de vários espíritos, né? Sejam de espíritos avançados, né, que vão, né, nos auxiliar na vivência dessas situações, dessas novas possibilidades, seja no avanço da ciência, na questão da religiosidade, da intelectualidade, ou seja, a gente nunca está desamparado, nunca esteve, em verdade, né, mas agora é mais oportunidade para que esses espíritos evoluídos, que tenham mais bagagem moral, reencarnem aqui, nesse planeta, né, como também de espíritos atrasados, né, espíritos que até então estavam aguardando em separado uma oportunidade de renascer, né, num ambiente que fosse propício, fosse favorável ao entendimento das suas dificuldades, principalmente de ordem moral, né? Então, quando a gente vê essas situações que são noticiadas aí nos jornais, questão de pai que mata filho, fulano que rouba ciclano, né? Se fosse, né, reencarnar há 500, 1000 anos atrás, como que se resolvia esse tipo de injustiça?
era por meio da força. E hoje, cada vez mais, a gente está abrindo os nossos olhos para a questão da compreensão, né? Para a questão da compreensão. Então, essa renovação, né, essa transformação é de ordem exclusivamente moral, né? Tem impactos na questão do lado material, sem sombra de dúvida, né? Mas os tempos que nós estamos vivenciando hoje, ela representa um chamado, um convite, né? E qual que é a diferença dessa possibilidade de reencarnação dos espíritos avançados para os espíritos, né, que ainda estão atrasados? Os espíritos avançados continuarão com a gente, né? E os atrasados, esse é o último convite. Olha, né, Charles, você está reencarnando, você tem muita dificuldade com paciência, mas esse é o seu último convite, né? Você vai ter ali do lado uma esposa dedicada, pais que vão te dar toda a atenção. Se você não tomar jeito agora, meu filho, aí, ó, tchau, tchau. Outro planeta que não seja a Terra, porque agora só está reencarnando mesmo para ver se aprende dessa vez, ou então vai partir para outra esfera. Faz sentido, pessoal? Então, é essa a diferença entre os espíritos que estão encarnando. Então, a gente ainda vai ter muita situação, muito tipo de questões que vão ser apresentadas, que vão apresentar uma dualidade muito grande, no sentido de extrema bondade, extrema dificuldade, né, sofrimento com justiça. Então, né, não é o fato de a gente mudar para um mundo de regeneração que vai nos isentar da convivência com o mal. Vai melhorar e muito, né? Mas até que isso aconteça, até que isso ocorra, ainda vai alguns anos. Ainda dentro dessa questão da nova era, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma reflexão muito interessante, e não por acaso é o primeiro capítulo do Evangelho, que é não vim destruir a lei. Nesse capítulo, Kardec faz uma espécie de retrospectiva dentro daquilo que se convencionou na história humana até a chegada da doutrina espírita, né? Então, assim, a gente vai trazer uma ideia rápida, né, a respeito desse capítulo, até pela questão do nosso limite de tempo, mas no princípio, né, o planeta Terra, a humanidade, ela demorou milhares de anos, né, até que tudo se acalmasse e fosse possível, né, a vinda dos primeiros seres humanos aqui para o planeta, né, milhares de anos, né. Então, surgiu o rudimento do homem que a gente conhece hoje. Então, a grande dificuldade foi começar a andar, né, se apoiando nas duas pernas, né, a nossa estrutura física era outra completamente diferente, né. Então, a gente passou, né, a nossa maior preocupação era a sobrevivência, procurar alimentos, né, questão dos primeiros rudimentos de raciocínio lógico, a descoberta do fogo, enfim, né. Então, aí depois, no segundo momento, a gente passa a viver em sociedade, né, a gente passa a entender o sentido da cooperação, né. E isso, né, esse desenvolvimento da convivência social foram milênios, né, não foi algo tipo, olha, né, hoje o homem começa a viver em sociedade e pronto, amanhã estão formadas as cidades. Não, isso foi muito vagarosamente aí no decurso dos anos, até que aproximadamente há 5.000, 4.000 anos atrás, mais ou menos, né, começa a era do desenvolvimento moral, com a chegada de quem? Moisés, né? Até então, a sociedade ela já estava evoluída nessa questão da cooperação, né, do ponto de vista social, né? E o grande desafio de Moisés foi o quê? Né, trazer regras de conduta, né? Desenvolvimento do senso moral do indivíduo, né? Porque naquela época, se a gente for, né, pegar os livros de história e mesmo, né, as referências que a gente tem hoje, né, o ser humano ele tinha uma religiosidade muito infantil. Dentro dessa premissa, ele acreditava que, por exemplo, se ele fosse ferreiro,
né? Ele forjava facas e espadas. O Deus dele era o Deus do fogo, né? Então, tinha uma estátua, tinha um amuleto, né, que, né, se ele fosse pescador, seria o Deus peixe, né? Então, era uma questão, um conceito de Deus muito primitivo. E por isso, né, que a questão da crença em um Deus único até então era algo muito, mas muito pouco difundido, né? Justamente pela forma como, né, o pessoal tinha relação com a religião. Hoje, né, aproximadamente aí, né, depois de tantos anos que se passaram, tem pessoas que ainda têm esse tipo de, né, de enfoque na religião, né? Quando vai, às vezes, na casa espírita, ou na igreja, ou no templo, né, procurar, por exemplo, Deus do vestibular, Senhor, né, eu vou pagar uma promessa, né, não sei quantas velas, não sei quanta cesta básica por solidariedade, se meu filho passar para medicina, né, ou Deus do futebol, se meu time for campeão, ou do dinheiro, ou do poder. Muitas pessoas ainda têm essa relação com a religião. E olha que já se passaram anos e anos em cima disso, ou seja, né, a gente ainda tem essa questão da religiosidade primitiva, né? O Haroldo Dutra ele usa uma expressão que eu acho interessantíssima, que fala sobre a brutalidade da fé, né? A gente ainda dá essa questão muito material né, o aspecto muito material da religião, né? E de certa forma né, quando a gente fala, mas a religião não liberta, mas é aquilo que a gente procura, né? O nosso objetivo enquanto religião, né? Então, e dentro disso, né, dentro dessas buscas, dessa procura, tem muita dificuldade do lado moral, né? Tem muita dificuldade do lado moral. Eu lembro que muita gente usa a questão, por exemplo, do trânsito, né? Tem uma dificuldade muito grande no trânsito. Hoje que está uma pandemia, ninguém está dirigindo quase, está uma maravilha para a gente desenvolver esse nosso lado moral dentro do trânsito, né? Mas, em compensação, está todo mundo morando dentro de casa, né? Convivendo 24 horas ali com a família, né? Ou nas redes sociais. Comenta aqui depois qual que é a sua grande dificuldade moral hoje, né? Diante desses últimos acontecimentos que a gente está vivendo. Qual que é a sua grande dificuldade moral, né, nesse desafio de, né, rever as relações, né? Então, dentro de todo esse contexto, Moisés ele traz a proposta de um Deus imaterial, ou seja, sem a forma humana. E é complicado se a gente for parar para pensar, meus amigos, porque, veja, é um conceito completamente novo, né? Moisés, quando desce lá com o decálogo, o que acontece? O pessoal estava fazendo uma festa com bezerro de ouro. Então, olha a dificuldade, né, para passar esse tipo de nova perspectiva. É algo muito complicado, porque isso é do ser humano, né? É do ser humano. Então, a gente consegue enxergar que a evolução ela se dá mais ou menos assim. Ela tem um resumo daquilo que foi conquistado e um passo adiante, né? Então, você sintetiza aquilo que já foi apresentado, né, e apresenta algo novo. Reforça, apresenta algo novo. Reforça, apresenta algo novo, e assim a gente vai caminhando, né? Podem ver, a transição de Moisés para Jesus, a mesma coisa, né? Então, aproximadamente aí 1000 anos se passam, né? E dentro desses 1000 anos, né, vem uma preparação mais do que necessária para a chegada do Cristo, né? A gente vai ter a presença de vários profetas hebreus, né? A intelectualidade ela atinge um máximo, né? A era dourada ali da região da Grécia, com grandes filósofos, pensadores, a gente vai ter a presença de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? Surge o Império Romano, pessoal, com a organização política, social, militar, que até então nunca tinha se visto algo parecido, né? Então, é nesse ambiente, é nessa época que Jesus desce ao planeta Terra, né? Então, ao contrário de Moisés, ao contrário não, em complemento a Moisés, que veio trazer
a questão do desenvolvimento moral, Jesus veio trazer a lei de amor. Né? Então, por que veio Jesus? Né? Se a gente for parar, a gente já se questionou por que veio Jesus e não veio outra pessoa? Né? Por que ele não mandou alguém? Né? Poxa, ia sofrer tudo aquilo, enfim. Né? Ele não poderia ter mandado outra pessoa? E aqui a gente faz uma observação muito interessante que não poderia ter falha na passagem dessa mensagem. A lei do amor, ela não poderia ter nenhuma vírgula, nenhum asterisco, né, que desse ensejo a erro, que desse, né, uma razão para um entendimento duplo. A mensagem teria que ser passada de forma exemplar. Né? Até porque, meus queridos, se a gente for parar para pensar, no Velho Testamento, os filósofos, as pessoas que fizeram, né, a montagem do Velho Testamento, a escrita do Velho Testamento, são pessoas até então inteligentes, né, de grande raciocínio, mas que até então tem muita amargura, tem muita dúvida no sentido de que, né, poxa, de onde eu vim? Né, o que é justiça? Qual que é o sentido da vida? Né, então, se procurava muito pela forma estabelecer uma regra de conduta, que é que Moisés trouxe, mas até então não se respondia, né, não se chegava no clímax, não se chegava no âmago da questão. Né, que são dúvidas que, de certa forma, você passa a conviver com seres humanos, porque, poxa, uns têm tantos, outros tão pouco, uns morrem cedo, outros morrem novos, né, outros morrem velhos, perdão. Né? Então, os exemplos que a humanidade tinha até o presente momento eram de pessoas que eram metade luz, metade sombra. O próprio Moisés, se a gente for parar para pensar, né, foi um ótimo profeta, foi um excelente profeta, mas ele matou um egípcio. O rei Davi, né, em termos de liderança, exemplar, né, mas ele matou o amigo para ficar com a mulher dele. Ou seja, né, tinha um lado sombrio e um lado de luz, né, como nós temos. Então, a mensagem, né, do amor, essa lei do amor, ela deveria passar por alguém que seria 100%, né, exemplo, 100% luz, sem lado sombrio. Por isso que o Cristo desce, né, vem ao nosso convívio, né, traz toda uma série, uma gama de ensinamentos, né, principalmente, né, que vão quebrar paradigmas, vão colocar novas formas de entender a vida e as suas relações, né, o impacto disso no nosso dia a dia, tá? E se a gente for parar para pensar, né, uma outra reflexão que a gente pode trazer para a noite de hoje é por que veio primeiro Jesus e depois a doutrina espírita? Não poderia ter sido o inverso? Não poderia ter vindo primeiro a doutrina espírita, primeiro Allan Kardec, depois Jesus? Né? E a resposta a gente vai achar também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, quando o Espírito da Verdade fala, né, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, meus queridos, não haveria possibilidade de trazer conceitos como, né, espiritismo, né, reencarnação, né, explicar o conceito de Deus como a gente entende hoje, sem antes a gente internalizar a questão da lei do amor, sem antes a gente amar o nosso próximo. Né? Até porque, trazendo para um lado bem prático nos nossos dias, você vê alguém ser preso porque não tem uma faculdade, né? Alguém ir para uma clínica psiquiátrica porque não sabe a fórmula de Bhaskara, ou porque não fala o português direito, não. Mas, em compensação, né, se a gente traz isso para o lado moral, as deficiências morais, desequilíbrios, né, de ordem afetiva, né, de ordem de relação de família,
né, podem descambar para situações que precisam de uma intervenção médica. Isso sim. Então, está vendo a importância, conseguem entender a importância da lei do amor dentro do contexto da evolução do planeta? Né? Então, primeiro, ama o teu próximo. Instruir em segundo lugar. Né? Porque também aí o amor ele vai ser elevado a nível da razão. Né? Mas, como todos nós sabemos, meus amigos, bastou que Jesus retornasse para o plano espiritual, o que aconteceu? Faz-se novamente a sombra, né? Então, aconteceu tudo aquilo que a gente tinha medo que regressasse, né? Guerra em nome de Jesus, né? A questão da Terra Santa, divisão em religiões. Jesus não tinha nenhuma religião, né? Mas se criaram uma série de religiões, dogmas, volta ao passado. Ou seja, e isso é muito característico do ser humano, né? Quando a gente não tem coragem de avançar, a nossa tendência o que é? É voltar à situação que nós tínhamos anteriormente, né? Anteriormente. Pode ver, né? Os pais que estão assistindo, as mães, né? Na relação com o filho, ou mesmo a gente, né? Quando a gente está com receio, quando a gente está no limiar do aprendizado, né? Vou trocar de emprego, vou trocar de escola, eu tenho medo, eu tenho receio, a questão da tecnologia, que eu estava conversando com o André aqui um pouco antes de iniciar, né? Bom era aquele tempo que a gente usava a máquina de datilografar, né? Não, a gente não pode, né? O progresso é uma lei, né? Então, ninguém vai violentar a condição de ninguém, né? A liberdade, a questão do poder de escolha, mas a gente, né, adotando esse tipo de comportamento, a gente estaciona. Né? Então, se passaram 2000 anos, gente, 2000 anos, né, nessas questões das barbaridades, a violência, enfim, até que só em 1857, né, chega o advento da doutrina espírita com Allan Kardec para trazer a maturidade para a humanidade, né, para o ser humano, né, e, né, o diferencial do espiritismo, como eu acredito que seja do conhecimento, né, de todos nós, o que é, né, qual que é o nosso, né, a nossa vantagem, qual que é o nosso ponto, né, de diferença em relação aos outros, né, é a consciência da imortalidade da alma, né, a comunicação constante com o plano espiritual, é esclarecer, meus amigos, a justiça do progresso e o retorno da fé que liberta. A partir daí, a gente começa a entender que não há desenvolvimento moral sem aperfeiçoamento da religiosidade. Da religiosidade. Né? Em nenhum momento a doutrina espírita tem um foco de converter, de trazer ninguém para a doutrina espírita, de convencer, de simplesmente fazer com que o outro troque a sua crença. Não é aquilo que a gente acredita, mas sim como a gente vive a nossa vida ao longo dessa nossa trajetória, é como a gente vive. Então, é assim, se você está feliz em ser católico, perfeito. Se você está feliz em ser evangélico, batista, ok. Mas seja o melhor católico, seja o melhor evangélico, o melhor batista que você conseguir ser. Porque dentro da doutrina, a gente troca o conceito da punição pela consequência, né? A responsabilidade, né, na construção do próprio destino. Então, a gente passa a entender, meus colegas, que o corpo físico ele é uma roupa. Né? É algo transitório, passageiro. E, né, até trazendo para o conceito de amor em si, né, não valeria a gente amar uma pessoa, um indivíduo, né, se tudo fosse terminar num caixão. Né? O amor ele exige a eternidade. Né? O amor ele exige a eternidade. Né? Porque, do contrário, do que valeria o nosso aprendizado? Né? Do que valeria a gente passar anos se dedicando a uma religião, aprendendo, ou no banco escolar, ou trabalhando muitas vezes com coisas que a gente
não gosta, ou com coisas que nos faz feliz, se, né, termina tudo ali no túmulo? Não teria sentido, onde estaria a lei do progresso? Né? Então, essa questão da religiosidade, né, e que marca, né, que é muito patente na nova era que a gente está adentrando, que a gente está iniciando, ela vem trazer possibilidades de... Não vai ter dogmas, não tem templos, né, não tem rituais, né? O Espiritismo ele traz resposta clara e objetiva para aquilo que a gente tem ou trazia até então de dúvida, né? A diferença qual que é? A gente passa a ser a sede do nosso destino, né? Isso é algo positivo, isso é algo interessante tanto para o bem como para o mal, porque muitas vezes o que a gente discute bastante na escola de segunda-feira, e até a gente está abordando agora aspectos da mediunidade, né? E meu orgulho vai falar alto agora, mas é uma das melhores escolas que tem no Solidariedade, mas que uma atitude impensada, né, ou desequilibrada, ela pode acabar, né, comprometer toda a sua encarnação, né, e põe tudo, todo o projeto, todo o planejamento que havia sido realizado a perdido, né, como também uma atitude pode, de certa forma, render para a eternidade, que é o caso das nossas afeições, dos nossos relacionamentos. Né? Então, a forma como a gente encara, né, a nossa passagem aqui no planeta, a questão da transição, a questão de como a religiosidade, né, pode interferir positivamente nas nossas atitudes é algo sem precedentes. Né? Dentro desse enfoque que a doutrina espírita traz, e a gente precisa muito, nesses momentos que nós vivemos agora, é que Deus não interfere no nosso desejo. Deus não interfere nas nossas escolhas. Né? O que existe é sim uma misericórdia infinita e constante por parte da providência, né? Por meio da reencarnação. Né? Então, tipo, não tá, né? O corpo não está funcionando, não tem problema. Né? Depois você vai reencarnar, vai ter oportunidade de começar tudo de novo. A família que você está hoje não está legal. Você vai reencarnar, uma família novinha, muitas vezes são só papéis que se trocam, mas, né, você vai ter a oportunidade de começar, ou seja, né, a própria providência dá esse instrumental, dá essas ferramentas para que a gente nunca se estacione. E quando a gente estaciona, é por teimosia. Né? A vida é um convite constante à mudança. Né? Essa é a nova religiosidade que a gente tem que, né, procurar para esse ambiente de nova era, para essa transição planetária que a gente está vivendo. Né? Ou seja, é a consequência moral. O Espiritismo, em nenhum momento, ele proíbe nada. Né? Não tem, vocês podem procurar em todas as obras básicas da codificação, não está escrito, é proibido a transfusão de sangue, é proibido o divórcio, é proibido fumar, né? Quem come carne não pode dar passe. Não tem proibição nenhuma. Né? O Espiritismo, ele espera, né? E espera tudo. Né? Ele espera que nós sejamos amorosos, mas o mais amoroso que nós possamos ser. Né? Ele espera que a gente seja generoso, meus amigos, mas o mais generoso que a gente consiga ser. Né? Que a gente reconheça que o universo é imenso, né? Percebendo que o universo ele não gira em torno da gente. Né? Ou seja, exercitar a humildade, que a gente seja coerente com as nossas escolhas, né? Que a vida seja aquilo que você acredita. Né? Então, dentro dessa proposta para o mundo de regeneração que a gente está entrando, mais do que nunca agora, né, a gente tem que ter a crença de que a felicidade não é algo individual. Né? Não é possível você ser feliz, né, sozinho, apenas você. Né? A felicidade é um processo coletivo, fazer o outro feliz. Né? Enquanto houver alguém em lágrimas, alguém nos hospitais, alguém nas ruas, né, desamparado, não há possibilidade de a gente ser feliz por completo. Né? Então,
Para encerrar, eu vou trazer 2 trechos aqui, porque eu me dei conta que o tempo já está muito, muito, muito avançado, eu me empolgo quando eu começo a falar, né? Mas é outro trecho da Gênesis que foi escrita, né, há mais de 100 anos atrás, e se a gente for pegar esse trecho, aplica-se sem pôr nem tirar para os momentos que nós estamos vivendo agora, que diz assim, ó: opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar a remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida. Porquanto a humanidade tem as suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, e aqui é sempre um acalanto quando há uma observação dessa. Porém, para renascerem mais vivazes sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Ou seja, o corpo, né, é uma vestimenta. Né? Então, né, para todos os nossos companheiros, amigos que perderam familiares, conhecidos, né, nós sofremos, nós ficamos tristes, mas temos essa compreensão de que tudo isso é algo passageiro, e ao mesmo tempo que alguns se despedem, outros chegam, né? Outros chegam para nos dar ânimo, para nos auxiliar na nossa evolução moral. E eu queria fazer a recomendação, nosso grupo de segunda-feira, a gente conversa muito a respeito de livros, filmes, enfim, né? Quem não leu, para ler o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu estou acabando essa semana de ler o livro, é do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, e fresquinho o livro, acabou, né, agora finalzinho de 2020, e retrata exatamente esse ambiente de pandemia, a questão do Covid, todas essas transformações que nós estamos vivendo hoje no planeta. Né? Então, vem nos trazer, de certa forma, um ambiente de fé, renovar a nossa crença, dar o nosso testemunho, né? No sentido de fazer aquilo que se espera do espírita, mas, acima de tudo, do cristão. Né? Então, o último trechinho aqui para a gente poder encerrar, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que diz assim, ó: aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra e aos devaneios morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, ou seja, né, ao invés de a gente procurar rede social para discutir, para falar que A é melhor que B, que toma vacina, que não toma, não sei o que está errado, que está certo. Não, a gente tem que procurar agregar, né? Ao invés de teses de esclarecimentos para se tranquilizarem uns aos outros, procura-se humilhar, né, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Espiritismo sem espíritos é corpo sem alma. Ou seja, né, que a gente possa ter a reflexão de que, né, a proposta da doutrina é nos desenvolver enquanto pessoas, enquanto seres humanos para a eternidade. É isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Vamos agora, né, fazer a nossa prece de encerramento e daqui a pouco a gente já abre para as nossas reflexões. Vamos lá? Fechando nossos olhos, elevamos o nosso pensamento até o Mestre Jesus e agradecemos mais uma vez pela oportunidade da reflexão, pelo convite realizado pela Casa de Solidariedade e Beneficência, e endereçamos as nossas mais positivas energias e pensamentos aos hospitais, às casas de saúde, a todos aqueles que estão enfrentando dificuldades nesse momento, que possam receber os nossos bons fluidos, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Da mesma forma que a
providência divina possa se sentir acolhida com as nossas vibrações, em especial a Casa de Solidariedade Beneficente, a todas as atividades que continuam no plano do Espírito, que possam encontrar, né, nas nossas orações, nas nossas vibrações, no nosso Evangelho no lar, a força necessária para continuar atuando no campo do Espírito. Assim, que o Mestre Jesus, que nunca nos desampara, que a providência divina, que os nossos mentores possam nos propiciar o entendimento de nós mesmos, possam nos auxiliar na preparação, na transformação planetária que estamos vivendo. Que essa oportunidade, que é única no decurso dos tempos, possa ser aproveitada de forma integral por todos nós. Assim agradecemos, assim desejamos e assim será. Seja graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Olha que ainda tinha mais coisa para falar por mais umas 2 horas ainda, hein? Uma boa noite. E como é bela a nossa doutrina. Então, o pessoal está perguntando se esse livro tem aqui na Casa de Solidariedade e Beneficência. Sinceramente, eu não sei, porque eu posso verificar, né? Quem que perguntou aqui foi a Azuleide. Azuleide, o nome do livro, né? Mas depois eu coloco aqui no comentário. É No Rumo do Mundo de Regeneração. Né? É praticamente o mais novo livro do Divaldo, junto com Manuel Filomeno de Miranda. Né? É espetacular, a linguagem é bem acessível, né? E trata da interação do plano espiritual dentro dos hospitais, né? A questão da importância do pensamento, da vibração positiva, de a gente manter o bom ânimo nos nossos lares, é simplesmente fenomenal. É fenomenal. E traz, de certa forma, uma luz nesses tempos que geram tantas dúvidas. Né? Da mesma forma, eu acredito que a Bia até pode concordar, dar uma opinião também, da mesma maneira que a internet é um celeiro de informações preciosas, né, também tem muita coisa que não tem tanta, como é que se diz? Certeza, certificação, então tem muita curiosidade. E a gente partindo, né, para uma literatura mais consolidada, né, que traz, de certa forma, reflexão acerca daquilo que a gente está vivendo, né, a gente deixa o achismo de lado e passa a focar na atitude. O que mais que temos aqui? O Marcos perguntou, qual a importância do conhecimento da história para a nossa mudança? Curioso, Marquinhos, porque sem história a gente não consegue aproveitar aquilo que já foi feito. Né? Uma nação sem história é uma nação sem identidade. Né? Uma família sem história é uma família que não, né, dificilmente vai ter dificuldade, né, de valorizar pequenas conquistas. Né? Então, o grande diferencial da doutrina, como a gente procurou trazer hoje, o aprendizado ele é eterno. Né? Então, o fato de, por exemplo, você aprender que você foi vítima de uma violência. Né? Hoje, né, mais do que nunca, a gente está vendo que, por exemplo, situações que eram admitidas há 100, 200 anos atrás, na época de Cristo, hoje é impensável. Né? Você, por exemplo, trocar uma mulher por, né, sei lá, 10 ovelhas.
E até então era prática normal. Na época do Cristo, né, onde a gente tinha aqueles vultos de inteligência, né, os grandes filósofos, a gente também convivia com escravidão. Né? Então, quando o escravo era novo, o que se fazia? Se furava os dois olhos do escravo, da criança, para que ele não fugisse. Né? Ou seja, são hábitos, né, a questão do duelo, enfim, são hábitos que a gente vai revalidando, e tem muito aquela questão de que o ser humano é resultado, né, da sociedade, mas o inverso também vale. Né? O impacto que a gente causa na sociedade, seja, né, no micro e passando por macro, né, ele reflete a história ao longo do tempo. Né? Então, são os avanços que a gente vai, né, conquistando, seja em matérias de igualdade de direitos, questão de reconhecimento das minorias, enfim, né? Então, eu vejo que é muito nesse sentido, e é algo que tanto eu como a Rosana, a turma de segunda-feira, a gente bate muito nessa tecla, é que o espírita, né, ele tem que se posicionar, mas é se posicionar de forma fraternal, né? Porque a gente, às vezes, ainda, né, vê esse tipo de situação. A pessoa é espírita e fica incentivando a discórdia no campo da política, por exemplo. Ano que vem é ano de eleição. Né? E qual que é a nossa postura enquanto espírita em relação a esse tema? Né? A gente tem que ter a consciência de que, independente quem for assumir o cargo, né, de destaque na política, essa pessoa por si só ela não tem a capacidade de ser o salvador, né, individual da pátria. É um trabalho de coletivo, como a gente procurou colocar aqui. Né? Então, quando você personaliza o bem naquela pessoa ou o mal naquela pessoa, você está simplesmente voltando 2.000, 3.000 anos atrás, né, para aquele entendimento de que não há possibilidade do outro se modificar enquanto ser humano. Né? Ele é mal, vai ser mal para sempre, ele é bom, vai ser bom para sempre. Não é assim que funciona. Mais dúvidas? Como a Fabiana, como podemos auxiliar na chegada da nova era? A Maria Ângela está colocando aqui, a doutrina espírita faz toda a diferença no nosso entendimento da lei do progresso, da ação e da reação. Maria Ângela, é curioso, porque você avança na conceituação, né? A gente troca punição por consequência, por reação, né? Deixa de ter aquela figura do Deus sentado, implacável, de barba, impassível a todas as coisas que acontecem no planeta, para substituir por progresso. Depende da gente, né? E aí já até respondendo a pergunta da Fabi, né? Como que a gente pode contribuir para essa questão da nova era? Eu vejo que é muito no exemplo, né? É na agregação. Quanto mais a gente consegue agregar e não dividir, né? Mais confraternizado que espalhar discórdia, melhor. Não que a gente tenha que ser compassivo. Há uma diferença entre você agregar e abaixar a cabeça, né? Jesus, em todos os momentos, em todas as passagens que ele fez ali, que ele teve com os discípulos, com a humanidade, né, em nenhum momento ele justificou ou procurou dar vazão ao erro. Né? Quando ele é questionado sobre a questão dos impostos, se é lícito ou não, né? Quando é apresentado a Dutra, ele sempre colocou o aspecto moral, o aspecto evolutivo acima de tudo, deixando claro que, enquanto encarnados, nós temos obrigações a cumprir e responsabilidades, mas isso não pode servir de muleta para a nossa evolução moral. Eu não consigo ser uma pessoa melhor porque, né, eu tenho muita dívida. Né? Porque, né, eu não tenho tempo. Porque não sei o quê. Não, né? Você tem que desafiar o lado material, mas sem esquecer o lado moral. Né? Então, eu vejo que é muito dessa forma para a gente procurar, né, interagir. Então, a nossa contribuição maior hoje, né, no momento que a gente vive, onde todos têm opinião, onde todos querem exercer um ponto de vista, então está muito tudo polarizado, a gente tem que procurar compreender e agregar.
Bendita doutrina, né, Charles, que nos dá todas as oportunidades de crescimento, né? Que a gente possa, né, nos reformularmos cada dia, que todo dia é um dia de oportunidades, né? É muito por Isso aí. aí. E também Agradeço, penso então, que mais uma. Oi, pode falar, nesse Bia. momento, nesse momento que nós estamos, né, vivendo, como em todos os outros, né, nós temos que vibrar, né, diariamente, né, amor, luz, gratidão, porque isso, né, se acende aquela luzinha, né, dentro de nós, para conosco e para com o outro, né? Então isso para mim, né, o espiritismo é ser caridade, o espiritismo é a doutrina e o espiritismo é o caminho, né? Mas nós temos que abrir os nossos corações. É exatamente, né, Bia? Se a gente for parar para pensar, já encerrando, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas é que tem muita coisa legal para a gente discutir. Mas é mudar perspectivas que a gente já traz há milênios, né? Já traz há milênios. Tem muito convite legal, tem muita coisa interessante, né? Então, ao invés de, por exemplo, a gente só tá no Netflix, para cada, sei lá, filme que a gente assiste no Netflix, vamos ler um livro, né? Vamos assistir né, o YouTube hoje é uma ferramenta muito interessante. Toda quinta-feira à noite tem live do Haroldo Dutra às 20 horas, né? Tem muito material, a FEB tem muito material, algumas USES regionais também tem vídeos no YouTube. Então tem muita coisa bacana, gente, para a gente aproveitar esse tempo, né? Então a gente foi escolhido a dedo, pessoal, para estar aqui nesse momento para fazer a diferença, né? Porque se for para ser peso morto, né? O que a gente vai deixar, né, de herança? Né? Qual que vai ser o nosso legado para a sociedade que a gente vive? Seja na nossa família, cidade, país, planeta. Né? Todo mundo aqui tem a possibilidade de cooperação. É isso aí. Se a gente estourou o tempo, a gente só pode, né, agradecer, né, a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, né? E que eles também, quem não pôde assistir, os nossos vídeos, as nossas lives estão no YouTube. É só acessar. Boa noite. Tchau.